Muito boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa reunião. Realmente é um grande privilégio estarmos aqui na casa de Jeová para aprendermos mais sobre ele. E como de costume, antes de iniciarmos a nossa reunião, vamos cantar? Aqueles que estão com a sua condição, que a condição física permite, pode ficar de pé. Hoje nós iremos entoar o cântico de número 28, que tem como tema: Quem pode ser amigo de Jeová? Após o cântico, teremos uma oração. Na primeira parte dessa reunião, como de costume, teremos nosso discurso público, e o discurso será proferido pelo irmão Tiago Tagliaferro. E o discurso ele tem o tema: Tudo o que Deus nos pede é para o nosso bem. Vamos ouvir o nosso irmão Tiago. Algumas pessoas dizem: o vento não quebra uma árvore que se dobra. Essas palavras mostram que certas árvores precisam ser flexíveis para continuar de pé depois de um vendaval. Podemos observar isso nessa imagem. Observem só, duas árvores, uma mais grossa, aparentemente mais forte, quebrada. Já aquela árvorezinha fina, ela está de pé. E nesses dias de vendaval, de temporal, talvez os irmãos e os amigos presentes já tenham observado isso, né? Normalmente aquelas árvores que caem, que fazem grandes estragos, são aquelas bem maiores, né? Dificilmente a gente vê uma árvorezinha como essa da ilustração caída. O máximo que ela pode fazer é ela se contorcer ali, dobrar, mas ela continua de pé. Isso ilustra muito bem uma qualidade muito destacada de Jeová: a sua razoabilidade. Bem, mas o que tem a ver a razoabilidade com a flexibilidade? Bem, a palavra no idioma original, usada na tradução do Novo Mundo, algumas vezes, para a palavra razoável, também significa flexível e ceder. E Jeová demonstra isso de diversas maneiras, diferente do ser humano. Já percebeu que as pessoas, muitas vezes que têm poder, elas ficam orgulhosas e não estão dispostas a mudar de ideia? Geralmente, pessoas que têm autoridade, o que elas fazem? Dominam sobre outras pessoas, exigem coisas que não são razoáveis. Tanto que a Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 8, versículo 9,
que homem domina homem para o seu prejuízo. Talvez os presentes já tenham ouvido falar de um provérbio, de um ditado que diz que se nós queremos conhecer um homem, dê poder a ele, que você realmente o conhecerá. E nós temos visto, né, o que as autoridades têm feito, né, governantes que têm autoridade, como eles têm oprimido o povo, como não são nada razoáveis. Uma prova disso são as guerras, são os conflitos. Mas Jeová, ele é totalmente diferente. Tudo que Jeová nos pede é razoável, nos traz bons resultados. Jeová sabe o que é melhor. Não é por isso que Jeová, ele não é flexível. Por ser humilde, ele é razoável e disposto a ouvir o que outros dizem. Tem até relatos na Bíblia que mostram que Jeová, às vezes, mudou de ideia, escutando um de seus servos. Mudou muitas vezes aquilo que ele iria fazer. E podemos destacar 2 motivos para Jeová ser razoável ao que ele nos pede. Primeiro, Jeová nos ama. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Então, tudo que Jeová faz, né, seus princípios, suas leis, tem como base o amor. Segundo, a sabedoria de Jeová, ela é infinitamente superior à nossa. Certa vez o profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 55, versículo 9, ali Isaías ele fez uma ilustração ali. Ele comparou os pensamentos de Jeová com os pensamentos humanos. E falou que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os pensamentos de Jeová são mais altos que os nossos pensamentos. Ou seja, infinitamente superior aos nossos pensamentos. Então, quando nós obedecemos a Jeová, nós conseguimos observar por experiência própria como isso é bom. Observe, por favor, na Bíblia, como em poucas palavras o profeta Miqueias mostrou isso para nós, ou resumiu o que Jeová pede de nós, aqui em Miqueias capítulo 6, versículo 8. Por favor, abram suas Bíblias. Miqueias, capítulo 6, o versículo 8. Quando Miqueias escreveu essas palavras, né, só para termos uma ideia do contexto, o povo escolhido de Jeová, a nação escolhida de Jeová, não estava fazendo o que ele pedia. Não estava fazendo o que ele pedia. Pelo contrário, até nós vamos observar outros versículos mais à frente nessa palestra, e que os irmãos irão notar isso, não? Que eles não estavam fazendo o que Deus pedia para eles. Mas aqui, em poucas palavras, Miqueias ele resumiu algo bem razoável que Jeová pediu para todos nós. Miqueias capítulo 6, versículo 8, diz assim: e ele informou, ó homem, sobre o que é bom. E o que Jeová pede de você? Apenas que pratique a justiça, ame a lealdade e ande modestamente com o seu Deus. Percebendo aqui como que Jeová é flexível, como que Jeová é razoável? Então o profeta Miqueias resumiu em 3 expressões o que Jeová espera de nós. E ele diz, apenas que pratique a justiça, né? Talvez não seja tão fácil nós praticarmos isso. Mas, se Jeová pediu, como Ele sabe tudo, Ele sabe de nós melhor do que nós mesmos, então Ele sabe que isso é razoável e que quando nós fazemos isso, é para o nosso bem. Então, a partir de agora, nós vamos analisar cada um desses pontos aqui que Miqueias citou. Os irmãos e amigos presentes vão notar ali que nós vamos fazer uma comparação, não? Ou citar como estava acontecendo lá nos dias de Miqueias, como é nos nossos dias, e o que nós podemos fazer para aplicar essas palavras de Miqueias. Também nós vamos citar aqui algumas experiências de artigos, como a Bíblia mudou a vida de algumas pessoas, onde mostra como essas pessoas conseguiram aplicar nas suas vidas as palavras aqui de Miqueias. Vamos começar falando então, primeiramente ali, sobre a justiça, praticar a justiça. Então, como que nós praticamos a justiça? Quando nós tratamos os outros de modo justo, ou do jeito que Jeová espera que nós tratemos as pessoas. Isso inclui tratar as pessoas com honestidade. Mas como que era nos dias de Miqueias? Se nós olharmos lá no relato de Miqueias capítulo 6, versículos 10 a 12, Miqueias capítulo 7, nós vamos ver que a injustiça era prevalecente ali. Os líderes, que era para cuidar do povo, cuidar dos interesses do povo, oprimiam o povo, especialmente os pobres. Juízes, sacerdotes e profetas andavam atrás de dinheiro. Até Miqueias ele ilustrou como que os príncipes que deveriam tomar a liderança e cuidar dos interesses do povo, eles julgavam para ganhar com recompensa. E fez uma comparação ali, comparou aqueles príncipes com cercas de espinho. Imagine você passando por uma cerca de espinho de arame farpado.
provavelmente você vai se machucar. Então, os líderes da nação naquela época estavam fazendo isso com o povo, estavam machucando o povo de Jeová, em vez de cuidar deles. Será que existe alguma diferença hoje no mundo em que vivemos? Não. Quer ver, eu vou citar 2 exemplos aqui que talvez os irmãos devam se lembrar. No ano passado, foi revelado pela Polícia Federal um grande esquema de fraude e desvio do INSS. Talvez alguns aqui tenham até sido afetados por esses desvios. Segundo a Polícia Federal, mais de 6 bilhões de reais foi desviado dos aposentados entre 2019 e 2024. Ou seja, um instituto que era para cuidar do bem-estar das pessoas que trabalharam bastante estava tirando dinheiro deles. Olha só que demonstração de injustiça. Quer ver um outro exemplo? Em maio de 2025, um homem foi declarado inocente pela Justiça Britânica, após passar 38 anos na prisão por um crime que não cometeu. Imagine que injustiça. Ele contou, perdi minha liberdade há 4 décadas por um crime que não cometi. O que aconteceu comigo foi muito injusto. Foi uma perda de vida desumana. Talvez os irmãos já tenham visto, lido outras experiências similares. Ou talvez você mesmo tenha passado por uma injustiça tamanha. Então, quando nós observamos isso, talvez, imaginar, é difícil praticarmos a justiça hoje. Mas não é difícil. É algo que Jeová deixou para nós e que nós podemos alcançar, né? Só que nós temos ajudas para isso, né? Nós temos a Bíblia, temos reuniões como essas. Olha só a primeira experiência que eu gostaria de contar para os irmãos aqui. Como que a Bíblia muda a vida de pessoas. Como que algumas pessoas conseguiram praticar aquilo que Miqueias 6:8 diz, né? A primeira experiência é de Annunziato Lugara, da Itália. Ele era um membro violento de uma gangue. Então era uma pessoa que praticava vários tipos de injustiça. Só para nós darmos uma passada rapidinha na vida dele, ele foi criado somente pelo seu pai. E não se dava bem com seu pai. Ele não tinha mãe. E ele foi criado praticamente na rua. Tanto que aos 10 anos ele já roubava, com 12 ele fugiu de casa. Algumas vezes o pai dele ia buscar ele lá na delegacia, porque ele era preso pelos seus crimes. Ele era violento, ele era imoral. Aí diz que ele se tornou especialista em roubar. Aí ele entrou para uma gangue e foi promovido a ladrão de bancos. Então, por causa da sua agressividade, por causa dos seus crimes, ele vivia sendo preso. Aí, numa determinada vez, quando ele foi solto, ele resolveu visitar uma tia dele. Aí, quando ele chegou na casa da tia dele, ele descobriu que aquela tia e seus primos tinham se tornado testemunhas de Jeová. A tia convidou ele para assistir uma reunião, como essa que nós estamos assistindo aqui. E a forma com que ele foi tratado ali, pelos presentes, e aquilo que ele ouviu, mudou a vida dele. A experiência mostra que ele começou a estudar a Bíblia e passou gradativamente a deixar de lado todos os problemas que ele tinha, né? Tanto seus vícios como a sua personalidade. Aí ele diz, ele foi beneficiado por conhecer a Jeová. Isso salvou a vida dele. Ele conta que quase todos os seus antigos colegas estavam mortos ou presos. Mas agora ele tinha uma vida satisfatória. Agora ele tinha uma família, era casado e se empenhava em pregar as pessoas de casa em casa para ajudá-las a também fazer mudanças assim como ele fazia. Então perceberam? Apesar de vivermos num mundo injusto, e muitos até só conhecer isso, eles podem ter suas vidas mudadas. Jeová pode transformar a vida deles e a Bíblia é uma grande ajuda nesse respeito. Vamos falar agora do segundo ponto, amar a lealdade. Então nós mostramos que amamos a lealdade quando somos leais a outras pessoas, quando somos leais a Jeová. Na Bíblia a palavra traduzida para lealdade, ou amor leal, dá a ideia de um profundo apego. E muitas vezes é usada para descrever o amor de Jeová para com seus servos. Mas também pode ser usada para descrever o amor que existe entre os servos de Jeová. Mas como que era lá nos dias de Miqueias? Vamos ver? Vamos ali em Miqueias, agora no capítulo 7, os versículos o 2, o 5 e o 6. Miqueias capítulo 7, versículos 2, 5 e 6. E observem qual era o grau, né, de falta de lealdade das pessoas, né, de traição das pessoas. O versículo 2 diz:
Desapareceu da terra quem é leal. Não há ninguém que seja reto entre os homens. Todos eles ficam de emboscada para derramar sangue. Cada um caça o seu próprio irmão com uma rede. Versículos 5 e 6. Não tenha fé no seu companheiro, nem confie num amigo íntimo. Tome cuidado com o que você diz àquela que se deita aos seus braços. Pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, e a nora fica contra a sogra. Os inimigos do homem são os homens da sua casa. Que palavras fortes, não é mesmo? Pode até parecer um exagero ali de Miqueias. Desapareceu da terra quem era leal. Então isso mostra a que ponto chegavam as pessoas, não? O nível de traição das pessoas. Ali diz que não podia confiar no amigo, não podia confiar no pai, não podia confiar na mãe, na companheira, no irmão. Olha só a que ponto chegaram as pessoas dos dias de Miqueias. E hoje não é muito diferente. A Bíblia profetizou lá em 2 Timóteo capítulo 3, que as pessoas seriam assim. Por exemplo, os filhos seriam desobedientes aos pais, ingratos, desleais. As mães, por exemplo, seriam desnaturadas. As pessoas seriam traidoras. E não é assim hoje. As pessoas, elas tratam de forma bem leviana o casamento. O adultério é muito comum hoje entre as pessoas. Brigas em família. Quantas pessoas perdem a vida por brigas por heranças? Às vezes filhos que tramam matar seus pais para ficar com a herança, ou irmãos que tramam matar irmãos para ficar com a sua herança. Então, realmente é um desafio amarmos a lealdade hoje. Mas quando amamos a lealdade, ganhamos a aprovação de Jeová. E temos um exemplo na Bíblia de alguém que amou a lealdade. Notem só as palavras desse servo de Jeová, aqui no Salmo de número 18, versículo 25. Salmo 18, 25. E quando nós observamos o contexto das palavras aqui, desse servo de Jeová, nós entendemos essas palavras mais a fundo, porque ele passou por muitas dificuldades, né? E lembrando que amor leal é manter-se agarrado a uma pessoa, entre outras coisas significa isso, permanecer junto com uma pessoa, mesmo em dificuldades, não é mesmo? Notem só o que esse personagem bíblico disse a respeito de Jeová, Salmo 18, 25. Com alguém leal, ages com lealdade. Com um homem irrepreensível, ages de modo irrepreensível. Então Davi falou essas palavras porque ele estava passando isso na pele. Ele estava fugindo. Ele estava passando por várias dificuldades. Mas ele manteve a sua lealdade a Jeová. E Jeová foi leal com ele. Jeová cuidou de Davi. Mesmo quando ele estava fugindo ali, Jeová mostrou que a sua lealdade por cuidar de seus servos. Agora, de que outras maneiras Jeová demonstra a lealdade? Podemos destacar algumas maneiras que Jeová deixa um exemplo para nós seguirmos ele de perto com respeito à lealdade. Primeiro, Jeová se apega aos seus padrões. Isaías 46:4 diz que mesmo na velhice da pessoa, Jeová é o mesmo. Também, Jeová sempre toma decisões baseadas em seus imutáveis padrões do que é certo e o que é errado. Então, o que é certo para Jeová, o que ele detesta, Jeová sempre vai detestar. E isso ele não muda. Também, Jeová demonstra a sua lealdade por sempre ser fiel às suas promessas. Então, quando nós copiamos o exemplo de Jeová, quando fazemos o nosso máximo para nos apegar aos padrões de Jeová, podemos confiar que ele cumprirá sua promessa ao nos abençoar. Já que nós estamos falando de lealdade, citamos que hoje é difícil, né? As pessoas demonstrarem isso. Agora, quando nós sofremos algo, tipo uma traição, será que é o fim de tudo? Será que precisamos desanimar? Olha só essa experiência de como a Bíblia ajudou uma pessoa a superar a dor da traição e a falta de lealdade. Marco Antônio Soto, do Chile. Ele era membro de uma banda de heavy metal. Como que a Bíblia ajudou ele? Bem, o seu passado foi assim. Ele foi criado só pela sua mãe. Quando ele tinha 5 anos de idade, sua mãe separou do seu pai e seu pai abandonou. Aí ele já teve um vazio muito grande, ele já teve a primeira decepção com alguém que não foi leal com ele, com seu pai. Sua mãe até estudava a Bíblia, ia nas reuniões, ele ia também. Mas chegou a certo ponto que ele falou que ele não queria mais assistir às reuniões. Aí, aos 15 anos, ele começou a tocar heavy metal numa banda ali. Aí ele tocava em festivais, bares, festas. Aos 20 anos,
ele se mudou para a capital para estudar e entrou numa banda de heavy metal. Então, durante todo esse tempo, ele conta que ele sentia um grande vazio na sua vida. Aí, para alimentar isso, o que ele fazia? Ele usava drogas, bebia com seus colegas de banda e fez da sua banda ali a sua família. Mas a sua maior dor foi causada pelas pessoas mais próximas dele, que ele considerava as mais importantes. Ele descobriu um dia que por anos a sua namorada o traía com seu melhor amigo. E todos ali da banda sabiam disso e nunca disseram nada para ele. Ele ficou tão arrasado que ele largou tudo. Ele voltou lá para a sua cidade natal. Depois disso ele conheceu uma moça, começou uma nova vida. Aí certo dia, como ele já havia estudado a Bíblia, ele orou a Jeová pedindo ajuda e decidiu ir ao Salão do Reino. Ele chegou no Salão do Reino, e embora ele tinha cabelo comprido, se vestia todo de preto, né? Os irmãos que estavam ali conheceram ele de quando ele era adolescente. Então receberam ele de forma tão calorosa, que ele ficou ali tão tocado, que ele decidiu estudar a Bíblia novamente. Até encontrou o seu anterior instrutor ali. Agora, como que a Bíblia ajudou a vida dele, né? Mudou a vida dele? Quando ele começou a estudar a Bíblia, ele fez grandes mudanças. Mudou sua aparência, parou de usar drogas. Isso até ajudou com que a sua esposa também começasse a estudar a Bíblia. Tanto que os dois progrediram e também se dedicaram a Jeová. Como ele foi beneficiado? Escapei de um mundo onde amigos podem ser traiçoeiros e a felicidade é ilusória. Ainda amo a música, mas agora tomo cuidado com o que ouço. Mas agora eu uso minha experiência e o conhecimento que adquiri da Bíblia para ajudar outros também a ver que Jeová é um Deus leal e que Ele pode amorosamente nos consolar, mesmo nas maiores dificuldades. Então, olha que experiência interessante, né? Então, um consolo para nós, saber que servimos um Deus leal, que é o único que jamais irá nos desapontar. Vamos falar a respeito da terceira expressão, andar modestamente com Deus? Na Bíblia, andar significa seguir certo proceder. Então, andamos modestamente com Deus quando reconhecemos que temos limitações e que precisamos da orientação de Jeová. As pessoas nos dias de Miqueias achavam que podiam fazer o que bem entendiam. Lá em Miqueias capítulo 2, versículos 1 e 2, diz que eles tomavam casa das pessoas, campos, heranças, propriedades, e ninguém podia falar nada para eles. As pessoas hoje são assim também, né? Elas falam que ninguém pode dizer o que elas devem ou não devem fazer, né? Por isso que nós vemos tantas atrocidades, né? As pessoas seguem o seu próprio pensamento. Mas notem o que a Bíblia diz aqui em Provérbios capítulo 11, versículo 2, a respeito da modéstia. Provérbios capítulo 11, versículo 2. Diz assim: quando a presunção vem, a desonra vem em seguida, mas a sabedoria está com os modestos. Por isso é importante sermos modestos, sermos humildes. Conforme mostra o versículo, as pessoas que são orgulhosas, arrogantes, elas não vão longe, elas se dão mal. Então, ser modestos perante Deus envolve reconhecer de modo realista as nossas limitações e como somos pequenos em comparação a Ele. Significa ter um ponto de vista realista do que Jeová exige de nós e do que nós podemos dar a Ele. Vamos ver algumas situações em que nós precisamos mostrar e até mesmo desenvolver modéstia, porque isso muitas vezes é um desafio para algumas pessoas. Por exemplo, pode ser difícil controlar nossas emoções quando alguém nos critica de modo injusto. Quando temos desentendimentos, quando somos modestos e humildes, vamos seguir o princípio de Romanos 12, 21, de vencer o mal com o bem. Ou seja, fazer de tudo para fazermos as pazes ali, talvez na nossa família, com os nossos vizinhos, se tivermos algum problema, aqui dentro da congregação. Também pode ser difícil mostrar modéstia quando outros ficam nos elogiando demais. Tem um outro campo de nossa vida que precisamos dar atenção e que precisamos de modéstia. Observem só essa próxima imagem. Essa próxima imagem mostra para nós um ponto bastante interessante com respeito à modéstia. Quando somos modestos e humildes, nós tomamos cuidado com a nossa maneira de se vestir, com a nossa maneira de falar e com a nossa maneira de se arrumar. Na imagem nós conseguimos observar quem são aqueles que são modestos e aqueles que não são modestos.
Talvez os irmãos e amigos presentes já tiraram as suas conclusões. Podemos nos perguntar, será que o jeito que nos vestimos mostra respeito por Jeová e por outros, ou nos falta modéstia? A pessoa modesta e humilde faz uma avaliação honesta da roupa que usa, para ver se está de acordo com os padrões de Jeová. E também pensa e leva em conta os sentimentos de outras pessoas. Nossas roupas devem mostrar claramente que servimos a Jeová. Tanto os nossos irmãos, como as pessoas em geral, devem reconhecer em nós que somos representantes de Deus. E muitas vezes isso é perceptível na maneira com que nós nos vestimos e nos arrumamos. Mas como mencionamos, talvez seja um desafio mostrarmos modéstia. Então precisamos cultivar a humildade, é uma qualidade que precisamos, vez por outra, estar cultivando, né? E isso realmente é muito importante. Olha só essa experiência aqui. É a terceira experiência que nós vamos mencionar aqui para os irmãos, não? É de Christopher Bauer. Ele pensava apenas em si mesmo. Como a Bíblia ajudou ele a mudar a sua atitude orgulhosa e independente. Então, nas duas experiências anteriores e também nessa, nós podemos observar que um desafio para essas pessoas fazer mudanças, porque eles foram criados de uma forma, e aí eles foram crescendo, desenvolvendo aquela forma, então isso se tornou um desafio, não? Então, Cristo foi a mesma coisa, a forma com que ele foi criado, a forma com que ele vivia, criou nele uma atitude orgulhosa e independente. Ele achava que seria bem sucedido só se potencializasse as suas habilidades. Ele e sua esposa começaram a estudar a Bíblia, se tornaram testemunho de Jeová. Mas ele reconheceu que ele precisava fazer mudanças, principalmente na sua personalidade. Ele conta que ele era muito orgulhoso e autoconfiante, vivia concentrado nas suas habilidades e realizações, e pensava apenas nele mesmo. Aí o que aconteceu? Como Jeová, como a Bíblia ajudou ele? Ele gostava muito de velejar. Aí um dia ele pegou seu barco à vela junto com a sua esposa e fizeram uma longa viagem. Quando ele estava lá no meio do mar, observando aquela criação de Jeová, ele começou a meditar. Como ele era pequeno em relação àquela criação de Jeová. Quem dizer com respeito a Jeová. Aí como ele tinha tempo, ele ia demorar para chegar no seu destino, o que ele fez? Ele começou a ler a Bíblia. Aí ele estava lendo lá os evangelhos e começou a meditar na vida de Jesus. De como era Jesus. Jesus tinha muitas qualidades. Jesus era perfeito. Tudo que Jesus pegasse para fazer, ele ia fazer da melhor forma possível. Mas mesmo assim, Jesus mostrava ou não se concentrava em si mesmo, mas em Jeová. Jesus deixou bem claro que o principal objetivo dele era o reino de Deus. E tudo que Jesus fazia, ele dava crédito ao seu Pai. Então, como ele foi beneficiado? Antes ele confiava apenas nele, e muitas vezes ficava em dúvida se estava tomando as melhores decisões. Mas agora, ele encontrou uma fonte de sabedoria infalível para guiar. Sua vida passou a ter um objetivo. Agora, o principal objetivo era fazer a vontade de Jeová, buscar o seu reino. Então, ser modesto e confiar não nas nossas forças, mas em Jeová, é sempre para o nosso bem. Conseguimos observar, então, ao analisarmos o texto de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, que aquilo que Jeová pede de nós é razoável. E que quando nós praticamos aquilo que Jeová pede de nós é para o nosso bem. Essas três experiências reais mostram isso, né? Pessoas que passaram a praticar o que Jeová esperava delas, mudaram sua vida e para melhor. Mas além de fazermos o que Deus pede, nos ajuda e para o melhor, nós também sentimos uma paz muito grande. Mas essa paz, ela só vem mediante a quem obedece a Jeová. Então, todos nós podemos sentir a paz que existe entre os que obedecem a Jeová. E o profeta Miqueias predisse um tempo em que as pessoas que obedecessem a Deus teriam paz e seriam unidas. Notem, por favor, na sua Bíblia, em Miqueias capítulo 4, versículos de 1 a 4. Miqueias capítulo 4, versículos de 1 a 4. Observem ali nesses versículos como aqueles que obedecessem a Jeová sentiriam essa paz. Diz assim: na parte final dos dias, o monte da casa de Jeová ficará firmemente estabelecido, acima do cume dos montes, e será elevado acima das colinas, e povos afluirão a ele. E muitas nações irão e dirão: venham, subamos ao monte de Jeová e à casa do Deus de Jacó,
Ele nos instruirá sobre os seus caminhos e nós andaremos nas suas veredas. Pois de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra de Jeová. Ele fará julgamento entre muitos povos e resolverá as questões referentes a poderosas nações distantes. Eles transformarão as suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras. Nação não levantará a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Eles se sentarão cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, sem que ninguém os faça ter medo, porque a boca de Jeová dos exércitos disse isso. Observem a próxima imagem. Ela ilustra muito bem essa profecia de Miqueias. Observou ali no versículo 1? Diz que nos últimos dias, ou seja, nos nossos dias, pessoas de várias nações, muitas pessoas, estariam afluindo ao monte da casa de Jeová. Como nós observamos aqui, pessoas olhando para cima e subindo. Para onde elas estão olhando? Para o monte da casa de Jeová, ou seja, estão dando primazia à adoração verdadeira em suas vidas. E milhões de pessoas fariam isso. E de que nacionalidade? Será que é apenas de um povo específico? Não. Como observamos nessa imagem aqui, pessoas de várias nacionalidades buscando servir a Jeová, conforme diz o versículo 2. E o versículo 3 mostra como seriam essas pessoas. Será que elas estão brigando umas com as outras? Não, elas estão unidas, apesar de serem de nações diferentes. Porque a Bíblia disse aqui, a profecia mostrou que o povo de Jeová, nesses últimos dias, seria pacífico, promoveriam a paz. E qual seria o resultado? O versículo 4 mostra que o povo de Jeová se sentiria seguro, em paz, por causa da proteção de Jeová. Olha quantas bênçãos de fazermos o que Jeová espera de nós. Além de ser beneficiados por fazer o que Deus pede, também deixamos Jeová muito feliz. Isso não nos alegra? Imagine a seguinte cena. Um pai está lá dentro da sua casa e começa a observar pela janela seu filho jogando bola com seus amiguinhos lá no quintal. De repente, um dos amiguinhos é meio pé torto e chuta a bola lá no meio da rua. Lá. Aí o filho fica todo ali, ansioso para ir buscar a bola. Seus colegas até falam, vai lá, busca a bola lá no meio da rua. Aí ele balança a cabeça e fala, não posso. Meu pai não quer que eu vá na rua. Como fica o pai lá dentro olhando da vidraça? Todo cheio, todo sorridente. Até fala, esse é o meu filho. Agora, por que será que o pai ele fica tão contente? Porque ele ensinou, ele orientou seu filho a não ir na rua sozinho. Quando o filho obedece, mesmo sem saber que o pai observa, o pai vê que seu filho está aprendendo a obedecer. E que por ele aprender a obedecer e acatar o que ele lhe ensinou ao seu filho está mais protegido. Porque ele sabe que se ele for lá no meio da rua, ele pode ser atropelado, ele pode se machucar. É assim que Jeová, nosso Pai Celestial, sente quando o obedecemos. Quando obedecemos a Jeová, permanecemos fiéis e alcançarmos o maravilhoso futuro que Ele nos promete, isso alegra muito o coração de Jeová. Por isso nós aprendemos aqui hoje que precisamos confiar em Jeová, precisamos obedecer a Jeová. E como nós aprendemos aqui nas profecias ali de Miqueias, principalmente em Miqueias capítulo 6, versículo 8, mostra que Jeová quer o melhor para nós. Jeová é flexível, Jeová é razoável, Jeová nos conhece melhor do que ninguém. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, se Jeová está falando para nós obedecermos, devemos obedecê-lo e nos daremos muito bem. Continue então aprendendo o que Deus pede de nós e coloque isso em prática na sua vida. Jeová promete que todos aqueles que fazem o que Ele pede vão viver para sempre. Pratiquemos a justiça, sejamos leais, sejamos modestos. Por quê? Porque tudo o que Jeová pede é para o nosso bem. Primeiro, queremos agradecer a Jeová pelo discurso aí do nosso irmão Tiago. E queremos também agradecer ao nosso irmão Tiago por ter disponibilizado seu tempo e ter feito esse discurso para nós. Agora, vamos iniciar a segunda parte da nossa reunião através da revista A Sentinela. E quem fará para nós será o nosso irmão Braz Lopes de Paula. Sejam todos bem-vindos. Muito bom estarmos aqui juntos com os irmãos, amigos, estudantes, para mais uma vez estudarmos a Bíblia através da revista Sentinela. Ficamos felizes que esteja aqui presente e temos certeza que esse estudo vai nos fortalecer ainda mais.
Para nós iniciarmos esse estudo, convidamos os presentes, aqueles que puderem ficarem em pé, para juntos nós entoarmos um cântico de louvor a Jeová. O cântico é o número 111, Nossos Motivos de Alegria, baseado em Mateus capítulo 5, versículo 12. Vamos cantar todos juntos. Hoje nós vamos considerar juntos o estudo 45. Cuidadores, continuem alegres. Então nós vamos falar novamente sobre a importância da alegria. Na semana passada nós vimos como os idosos podem continuar alegres, né? E muitas vezes esses idosos, eles precisam de ajuda num período de sua vida, né? Eles precisam ser cuidados. Assim como outros irmãos também, que às vezes enfrentam uma doença grave, precisam de cuidados especiais. Como então esses irmãos, essas irmãs que cuidam desses idosos ou dessas pessoas doentes, podem também ser alegres? O estudo de hoje vai nos ajudar nesse sentido. O texto temático é o Salmo 126, 5. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Qual o objetivo então desse estudo? Mostrar como você, cuidador, pode continuar alegre ao cuidar de um parente, de um amigo ou de um irmão idoso ou doente. Então nós vamos ver aqui várias sugestões diretas de Jeová, né, através da Bíblia, que vai ajudar cada um desses nossos irmãos, e nós também, se precisarmos cuidar talvez de um familiar, ou de alguém idoso, ou de alguém doente, nós vamos saber também a importância de continuar tendo alegria. Queremos contar com a colaboração dos irmãos através de seus comentários. Fiquem à vontade, então, para expressar seus comentários, a pesquisa que vocês fizeram durante sua preparação. Temos certeza que vai engrandecer muito esse estudo e vai nos ajudar a entender melhor ainda mais essa matéria. Quem irá fazer a leitura para nós dos parágrafos hoje é o nosso irmão Paulo Henrique Claudino. Vamos então ouvir a leitura dos parágrafos 1 e 2?
Um irmão da Coreia chamado Jin-Yo conta: Eu e minha esposa já estamos casados há mais de 32 anos. Ela tem doença de Parkinson e quase não consegue se mover. Por isso, nos últimos 5 anos, eu tenho cuidado dela. Eu amo muito a minha esposa e cuidar dela me deixa feliz. Toda noite, ela dorme numa cama hospitalar na nossa casa. Eu durmo perto dela e nós ficamos de mãos dadas enquanto dormimos. Você está cuidando de um parente ou amigo que está idoso ou doente? Se estiver, com certeza você fica feliz de poder ajudar alguém que ama. E por fazer isso, você também mostra seu amor por Jeová. Mas não é fácil cuidar de alguém, e os seus desafios muitas vezes podem passar despercebidos por outros. Às vezes, você pode até achar que ninguém entende o que você está passando. Por fora, você pode estar sorrindo, mas quando está sozinho, talvez seja impossível segurar as lágrimas. Mesmo que outros não saibam dos seus desafios, Jeová sempre sabe. As suas lágrimas e sacrifícios são preciosos para Ele. Jeová nota tudo o que você faz para ajudar aqueles que ama. Ele se considera em dívida com você e promete recompensá-lo. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 19, o versículo 17. Provérbios 19, 17. Vamos pedir para a irmã Milena ler para nós. Quem mostra favor ao pobre empresta a Jeová, e ele o recompensará por isso. Obrigado, irmã. O que Jeová sente pelos cuidadores? E aqui nós temos algumas imagens também que você pode incluir em seu comentário, irmão Giovanni. Então, de acordo com Provérbios 19, 17, Jeová sente profundo apreço pelos cuidadores a ponto de se considerar em dívida com eles e promete que vai recompensá-los por todo o tempo que eles dedicam para cuidar de um parente ou amigo doente, ou até mesmo idoso. E a gente pode ver pelo exemplo do irmão Jim que realmente isso traz alegria, que já que há 5 anos ele cuida com dedicação da sua esposa que tem Parkinson. Obrigado, irmão Giovanni. Quem gostaria de comentar para nós Provérbios 19 e 17, pensando nessas imagens? Irmã Silvana? Nós vemos nessa gravura situações diferentes que os nossos irmãos estão enfrentando. Talvez outros não saibam, mas Jeová sabe. Então, na primeira gravura, nós temos, por exemplo, uma irmã dando um suco de canudinho para alguém que não pode, talvez, nem segurar. Talvez tenha perdido a mobilidade. Jeová não ia usar um anjo para fazer isso. Às vezes, ele usa membros da própria família. A pessoa está fazendo o que é obrigação dela, mas é como se ela estivesse emprestando para Jeová. Já na outra gravura, nós vemos uma irmã, talvez calçando o sapato para o seu marido ir para a reunião, ou quem sabe um serviço de campo, algo que só ela poderia fazer. Ninguém está vendo, mas Jeová está. Já no caso desse casal, é possível que eles tenham um filho que tenha necessidades especiais. É normal uma criança brincar de bola, mas nem sempre precisa proteger a cabeça da criança. Só que tem criança que, se levar uma bolada na cabeça, entra em convulsão. Tem problemas neurológicos. Então, quanto cuidar desse pai e mãe tem que ter para proteger esse filho? E Jeová está vendo. Assim como no último caso, 2 irmãos estão juntos, um dando apoio para o outro, lendo a Bíblia, fazendo oração. É algo que nós também podemos fazer. Isso, obrigado. Obrigado, irmã, pelo seu comentário. Vamos ao parágrafo 3. A Bíblia fala de muitos homens e mulheres que cuidaram de alguém idoso ou doente. Veja o exemplo de Abraão e Sara. Quando eles saíram de Ur, o pai deles, Tera, tinha uns 200 anos. Mesmo assim, Tera viajou com eles cerca de 960 quilômetros até Harã. Abraão e Sara amavam Tera, mas imagine como deve ter sido desafiador cuidar dele, principalmente durante aquela viagem que durou várias semanas. Eles provavelmente viajaram em camelos ou jumentos,
o que talvez tenha sido extremamente difícil para alguém na idade de Tera. Em alguns momentos, eles devem ter ficado muito cansados, até mesmo exaustos. Mas Jeová, com certeza, deu a eles a força que precisavam. Assim como Jeová ajudou Abraão e Sara, ele também vai ajudar a fortalecer você. Por que talvez tenha sido difícil para Abraão e Sara cuidar de Tera? Irmã Evanúzia? Então, Tera acompanhou Sara e Abraão quando eles se mudaram, né, da cidade deles, da cidade de Ur. E nessa ocasião, Tera tinha cerca de 200 anos, já era idoso, né? E a viagem que eles fariam era uma viagem muito longa, de cerca de 960 quilômetros, eles viajaram até Arão. E sendo Tera já um homem idoso, isso não era fácil para ele, né? E para Sara e Abraão cuidar também deve ter sido um desafio, porque eles viajaram em jumentos, em camelos, não foi uma viagem confortável. Isso tornava tudo muito mais difícil. Mas Sara e Abraão cuidaram muito bem de Tera, né? E eles chegaram onde teriam que ir. Isso mesmo. Obrigado, irmã. Ainda, irmão Nilson? É interessante notar também que os versículos 31 e 32 de Gênesis 11 destaca ali, no versículo 32, que os dias de Tera foram 205 anos. Então, ficaram 5 anos ali, depois que partiram da sua cidade. Imagine, então, já estava bem idoso, mas não deixou de ser atendido pelo seu filho e pela sua nora. É bonito a gente ver isso, né? Então, mostrando que não importa qual idade que tem, se tem menos ou mais de 100 ou menos, ou não tem tanta idade, mas tem problemas de saúde, então é preciso realmente dar atenção, porque Jeová se alegra disso. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Irmão Danilo? Então, como já foi dito, né, essa viagem não foi fácil para nenhum dos três, né? Nem para Tera, nem para Abraão e nem para Sara. Então, eles devem ter ficado muito cansados durante essa viagem. E eles contaram com a ajuda de quem? Então, como está descrito aqui em Salmos, né? Lance seu fardo sobre Jeová, e ele amparará você. Então, foi o que provavelmente Abraão e Sara fez, né? Ele lançou aí esse desafio, esse fardo para Jeová, e Jeová deu a força necessária que eles precisavam para seguir aquela viagem. E hoje, nós também passamos por desafios. Então, assim como Jeová ajudou Abraão e Sara, ele também vai nos ajudar e fortalecer hoje. Isso, podemos ter certeza disso, né? Obrigado, irmão Danilo. Vamos ao parágrafo 4. A alegria pode ajudá-lo a perseverar ao cuidar de alguém que você ama. Tenha em mente que você pode continuar alegre, mesmo enfrentando situações difíceis. Como? Uma maneira é por orar a Jeová, pedindo que ele ajude você a manter uma atitude positiva. Neste estudo, vamos ver o que mais os cuidadores podem fazer para continuar alegres. Também vamos analisar como outros podem ajudar. Mas antes, vamos ver por que pode ser difícil para os cuidadores manter a alegria. O que vamos ver neste estudo? Irmã Luciana? Nesse estudo, vamos ver como mais cuidadores podem fazer para continuar alegre. Também vamos analisar como outros podem ajudar. Mas antes, vamos ver por que pode ser difícil para os cuidadores manter a alegria. Isso. Obrigado, irmã Luciana. E a irmã Linda Laura? Aqui tem a dica, né, para os cuidadores continuar alegres, né? Uma maneira é orar para Jeová, né, pedindo que ajudar, né, a manter uma atitude positiva. Isso mesmo. Obrigado. Muito bom. Então, até aqui nós tivemos como que um vislumbre ou uma visão das dificuldades de um cuidador, né? Os desafios que ele enfrenta, né?
Agora nós vamos ver a partir de agora, então, como que Jeová pode ajudar, como que nós podemos confiar em Jeová e que ajuda ele nos dá. Vamos então ao parágrafo 5. Como cuidar de alguém pode afetar sua alegria. Se os cuidadores perderem a alegria, eles podem facilmente se sentir exaustos. E quando estão cansados, eles talvez não consigam ser tão bondosos e úteis como gostariam. Que coisas podem acabar roubando a alegria deles? Por que os cuidadores precisam manter a alegria? Irmã Jaziane? Porque quando eles estão cuidando de alguém e eles perdem essa alegria, né, eles podem ficar mais exaustos com facilidade. E também esse cansaço pode fazer com que eles não consigam ser tão bondosos e úteis como eles gostariam de ser. E conforme diz Provérbios 24:10, fala que no dia se você ficar desanimado no dia da sua aflição, sua força ficará escassa. Quer dizer, se você está ali desanimado, sem alegria, você realmente não vai ver objetivo de estar ali ajudando a pessoa, né? Isso mesmo. Obrigado, irmã Josiane. Então é muito importante ter alegria, né? Como conseguir, né? Vamos ao parágrafo 6. Os cuidadores podem se sentir esgotados. Uma irmã chamada Lia diz: mesmo num dia tranquilo, cuidar de alguém pode ser emocionalmente desgastante. Normalmente, no fim do dia, eu não tenho mais nenhum pingo de energia. Às vezes, eu não tenho forças nem para pegar o celular e responder uma mensagem. Outros acham difícil descansar o suficiente ou fazer uma pausa, o que é muito necessário. Uma irmã chamada Inês diz: no meu caso, é muito difícil dormir o suficiente. À noite, eu tenho que acordar a cada 2 horas para cuidar da minha sogra. E faz anos que eu e meu marido não conseguimos tirar férias. Alguns cuidadores não conseguem acertar convites de amigos, ou até mesmo designações teocráticas, porque um parente precisa deles 24 horas por dia. Por isso, eles podem se sentir sozinhos e achar que a situação deles não tem saída. Por que alguns cuidadores se sentem esgotados? Irmã Giovana? Como nós vimos aqui nas experiências do parágrafo, os cuidadores dão de si de várias formas, emocionalmente, fisicamente, e isso acaba afetando toda a vida da pessoa. Por exemplo, pode afetar eles fisicamente, eles ficam esgotados fisicamente. Também pode afetar o sono deles, eles não conseguem descansar o suficiente, porque a pessoa precisa muito o tempo todo deles. Também pode afetar a vida social, porque eles não conseguem fazer tudo o que gostariam com seus amigos ou para o seu lazer, e até mesmo suas designações teocráticas podem ser afetadas. E todas essas coisas podem dar um grande desânimo e realmente esgotar os cuidadores. Isso mesmo. Obrigado, irmã. Irmã Suzana? Desde 2018, por vários períodos, necessitei de cuidados do meu esposo em cirurgias e quimioterapia. E durante a pandemia, que foi um período muito delicado para todos nós, minha mãe também adoeceu, necessitou fazer cirurgia e também quimioterapia. Eu pude ver que Jeová deu poder além do normal para o meu querido marido, que passou noites e dias em hospitais, em casa, cuidando de nós duas, com muita dedicação e amor. É impossível não se sentir esgotado, triste, apreensivo e, às vezes, até sem muita esperança nesses momentos. Eu agradeço imensamente a Jeová pela força, paciência, perseverança e amor que deu a quem eu tanto amo e tem dado a muitos irmãos que são cuidadores. Obrigado, irmã Suzana. Obrigado, muito bonito. Realmente, os cuidadores enfrentam grandes desafios, né? E, às vezes, só eles sabem o que eles passam, né? Então, Jeová também sabe. E o estudo de hoje está mostrando isso, que Jeová sabe e cuida, né? E é isso que nós vamos ver no estudo de hoje.
Vamos ao próximo parágrafo, parágrafo 7. Alguns cuidadores lutam contra fortes sentimentos de culpa ou de perda. Minha irmã chamada Jéssica diz: muitas vezes eu sinto que não estou fazendo o suficiente e quando tiro um tempo para cuidar de mim, eu acabo me sentindo culpada ou achando que sou egoísta. Alguns cuidadores às vezes ficam com raiva da situação que estão vivendo e por isso se sentem culpados. Outros se cobram porque acham que poderiam fazer mais. E ainda outros se sentem mal porque, no momento de frustração, acabaram dizendo algo desamoroso para a pessoa de quem estão cuidando. Alguns ficam tristes porque sentem que estão perdendo a pessoa saudável e cheia de vida que conheciam. Uma irmã chamada Bárbara diz: para mim, um dos maiores desafios é ver a pessoa que eu amo definhando pouco a pouco. O que faz alguns cuidadores terem sentimentos de culpa ou de perda? Irmão Lucas? É conforme disse essa cuidadora chamada Jéssica, que ela se sente assim, que ela acha que nunca está fazendo o suficiente. São muito cobradas, né? E pouco reconhecido o seu trabalho. Então, é um alerta para todos nós que muitas vezes a gente não se dá conta de quão difícil é esse trabalho. É um motivo para nós prestarmos atenção nesses que estão cuidando de pessoas doentes e encorajá-los, incentivá-los, sentar com eles, agradecer, ou mesmo tirar eles daquela rotina, levar ele para tomar uma refeição conosco. Obrigado, irmão Lucas. Irmã Marina, na auditório B. E também, alguns cuidadores, eles têm sentimento de raiva por estarem na situação em que estão vivendo, que é uma situação difícil. E por isso, por causa desse sentimento, eles se sentem culpados. E alguns também ficam tristes porque eles sentem que estão perdendo a pessoa saudável, cheia de vida, que conheciam. Outros também porque se cobram, porque acham que poderiam fazer mais naquela situação, se sentem impotentes, né? E ainda outros se sentem mal porque, no momento de frustração, acabam dizendo algo desamoroso para a pessoa de quem eles estão cuidando. Isso mesmo. São muitos desafios, né? Muitos desafios e precisa manter a alegria, né? Então, só Jeová mesmo para nos ajudar, né? Só Jeová para mostrar a maneira de fazer isso, de conseguir isso, né? Vamos ao parágrafo 8. Alguns cuidadores se sentem desvalorizados. Por quê? Porque eles raramente ouvem um muito obrigado ou um elogio por todo o trabalho e sacrifícios que fazem. Mas algumas palavras de gratidão podem fazer toda a diferença. Uma irmã chamada Melissa conta: em alguns momentos eu já chorei de tanta frustração. Mas algo que me deixa feliz é ouvir das pessoas de quem eu cuido: muito obrigado por tudo que você faz por mim. Comentários assim me ajudam a acordar no dia seguinte, animada e pronta para continuar cuidando delas. Um irmão chamado Amado e sua esposa cuidam de uma sobrinha que mora com eles e sofre de epilepsia. Ele explica como se sente quando ela mostra gratidão por tudo que fazem. Nossa sobrinha talvez nem saiba quantos sacrifícios a gente faz para cuidar dela, mas meu coração fica cheio de alegria quando ela nos agradece ou tenta escrever as palavras "Eu amo vocês". Como alguns cuidadores se sentem quando outros agradecem o que eles fazem? Irmão Isaías? Com certeza se sentem bem, se sentem melhor, né? Como diz essa experiência, né, da irmã Melissa, ela fala que ela já chegou a chorar de tanta frustração em alguns momentos, mas algo que a deixa feliz é ouvir das pessoas de quem ela cuida: muito obrigado por tudo que você faz por mim. Isso mesmo. Irmã Fátima?
ele fala sobre a outra experiência de uma família que cuida de uma sobrinha que tem epilepsia. E a menina talvez nem saiba o tanto de sacrifício que eles fazem por ela. Mas, quando ela consegue escrever palavras como "eu amo vocês", isso faz toda a diferença para eles. Então, nós percebemos os desafios, né? Mas certas situações podem trazer alegria, né? Mas o que fazer para continuar alegre? Vamos ver? Parágrafo 9. Seja modesto. Nosso tempo e energia são limitados, então você vai precisar estabelecer limites do que consegue ou não consegue fazer. Talvez seja necessário dizer não, e tudo bem fazer isso. É um sinal de modéstia. Se alguém oferecer ajuda, fique feliz e aceite. O irmão chamado Jay diz: ninguém tem tempo e energia para fazer tudo o que gostaria. Entender e não ultrapassar nossos limites vai nos ajudar a continuar alegres. Como um cuidador pode ser modesto? Irmão Danilo? Provérbios 11:2 diz que a sabedoria está com os modestos. Então, os cuidadores, eles têm que ser realistas, eles têm que reconhecer os limites, porque todos nós temos um limite e tempo e energia que a gente pode gastar. E os limites, eles vão definir o que a gente realmente pode fazer. Então, se sentir sobrecarregado ou com a responsabilidade de cuidar, pode procurar ajuda dos irmãos ou de algum cuidador profissional também. Isso mesmo, muito bom. Irmã Vânia? A situação que é necessário dizer não. Isso não é falta de profissionalismo, e sim a pessoa está agindo de modéstia e profissionalismo. Ela está reconhecendo os seus limites, que o cuidador ele precisa também estar bem consigo mesmo para poder ajudar outros. Então, muitas vezes é necessário ele impor um limite a ele mesmo, dizer não quando necessário. Isso mesmo. Mas Joelma? Cada caso é um caso, mas normalmente o cuidador ele tem um apego àquela pessoa. Ele fala: ninguém vai cuidar como eu cuido, ninguém sabe fazer como eu faço. E aí ele acha que ele pode fazer aquilo 24 horas por muito, muito tempo, até uma hora que ele vai explodir, né? O corpo vai parar a pessoa. E a alegria é a primeira que vai embora. Então, é como o parágrafo está dizendo, tem que colocar um limite. Até aqui eu consigo. E o parágrafo fala de aceitar ajuda. Aceitar. Para alguns de nós é difícil isso. Mas reconhecer que daqui não vai mais, que a pessoa está perdendo o limite dela, ela vai conseguir respirar e ter forças para continuar dando o seu melhor. Obrigado, irmã Joelma. Vamos ao parágrafo 10. Tenha discernimento. Geralmente, uma pessoa que tem discernimento consegue continuar calma quando é provocada. Além disso, ela tenta entender por que alguém está agindo de determinada maneira. Algumas doenças crônicas podem levar uma pessoa a fazer coisas que ela normalmente não faria. Por exemplo, uma pessoa bondosa e compreensiva pode se tornar briguenta e questionadora. Ou pode ser que ela fique exigente, crítica e difícil de agradar. Se você cuida de uma pessoa com uma doença séria, o que acha de aprender mais sobre essa doença? Fazer isso pode ajudar você a entender que o comportamento da pessoa não é intencional, mas uma consequência da doença dela. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 19, versículo 11. Provérbios 19, 11. Vamos pedir para a irmã Cláudia ler para nós. A perspicácia do homem faz com que ele não se ire facilmente, e é bonito da sua parte deixar passar a ofensa. Obrigado, irmã. Por que é importante que os cuidadores tenham discernimento? Irmã Regiane?
é necessário discernimento para poder manter a calma, mesmo quando a pessoa é provocada, né? Pois isso pode acontecer porque algumas doenças mudam a pessoa que necessita de cuidados. E até uma pessoa que era bondosa, compreensiva, pode se tornar briguenta, questionadora, exigente, crítica e difícil de agradar. Então, é importante o cuidador entender que esse comportamento pode não ser intencional, mas sim uma característica da doença. Isso. Obrigado, irmã Regina. Irmã Lerce? Também pode acontecer que um acamado, uma pessoa com uma doença crônica, ela possa dizer alguma coisa impensada e até deixar transparecer que não está sendo grato pelo cuidado que estamos dando a essa pessoa. Mas devemos nos perguntar, mas e se fosse comigo? Como eu me sentiria se estivesse passando por esse mesmo problema? Então, quando nós somos compreensivos, perdoadores, as coisas ficam muito mais fáceis. E sendo bondosos, né, a pessoa, e entendendo a situação da pessoa, nós vamos conseguir levar adiante. Isso mesmo. Irmão Vanderlei? Devemos, talvez, entender a doença que a pessoa tem. Vou citar o caso da minha sogra, né? Ela servia a Jeová, mas com o tempo ela adquiriu Alzheimer. E chegou num certo momento que ela falava coisas que você nem imagina, falava palavrões. Era como se ela fosse uma pessoa lá do mundo que não conhecesse a Jeová. Então, quando nós conhecemos a doença, nós não vamos tratar a pessoa de forma errada. Nós vamos saber que aquilo que ela está fazendo não é intencional, não vem do coração dela, mas é algo que é uma consequência da doença dela. E aí vamos saber agir nesse momento também. Isso mesmo. Irmão Adriano? Os dois textos citados de Provérbios falam sobre a importância do discernimento. Discernimento é você entender as coisas de vários lados. É como se olhássemos por cima. Aí também tem a sugestão de buscar conhecimento, entendendo. Pronto, eu vou parar isso. Aí a pessoa vai buscar o conhecimento, como já mencionado, e isso vai ajudá-la a ver as coisas de um modo mais amplo. Provérbios 24, 14, 29 fala sobre o impaciente é tolo. Então, especialmente quem é cuidador, tem que evitar a impaciência. Talvez venha à sua mente querer confrontar a pessoa, mas você nunca foi assim, você está sendo ingrato, eu já faço tanto por você. Mas aí vai faltar o discernimento. Então, o que o parágrafo está trazendo a atenção é que deve pensar bem antes e avaliar as coisas. Isso vai ajudar no trato contínuo com essa pessoa que, infelizmente, enfrenta uma doença. Isso mesmo. E aí nós também não vamos perder a alegria, né? Nós não vamos ficar sem alegria por causa daquela situação. Muito bom. Vamos ao próximo parágrafo, parágrafo 11. Reserve um tempo para fortalecer sua amizade com Jeová. De vez em quando, você vai precisar deixar de lado algumas coisas que tem que fazer para cuidar de outros assuntos mais importantes. Uma dessas coisas mais importantes é fortalecer sua amizade com Jeová. Para o rei Davi, adorar a Jeová era uma prioridade. Da mesma forma, é importante que você reserve um tempo todo dia para ler a Bíblia e orar. Uma irmã chamada Elisha conta: quando eu oro e medito em salmos consoladores, eu consigo manter minha alegria. Para mim, orar tem sido como um colete salva-vidas. Eu oro a Jeová várias vezes por dia para continuar calma. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 132, 4 e 5. Salmo 132, 4 e 5. Irmã Ana Carolina? Não deixarei que os meus olhos durmam, nem que as minhas pálpebras descansem, até que eu encontre um lugar para Jeová, uma morada excelente para o poderoso de Jacó. Obrigado pela leitura, irmã.
Para que assuntos mais importantes os cuidadores devem reservar tempo? Vamos ver a Luíse. Fortalecer sua amizade com Jeová é importante. Que você reserve um tempo todo dia para ler a Bíblia e orar. Bom, obrigado, Luiz, pelo seu comentário. Irmã Ana Rosa. E o rei Davi, ele fazia isso, né? Para ele era prioridade adorar a Jeová. Da mesma forma, né, é importante que reservemos um tempo todo dia para ler a Bíblia e orar. E essa irmã, ela faz isso, né? Ela diz que quando ela ora e medita nos salmos que são consoladores, olha que interessante, ela diz que consegue manter a sua alegria. Então, para ela, orar tem sido como um colete salva-vidas, né? Bem interessante isso, né? Ela faz isso várias vezes por dia para continuar calma. Manter a alegria, né? Isso é muito importante, muito bom. Vamos ao parágrafo 12. Tire tempo para cuidar da sua saúde. Pessoas ocupadas, como os cuidadores, podem achar difícil manter uma dieta saudável. Afinal, elas têm pouco tempo para comprar alimentos frescos e preparar refeições nutritivas. Mas uma dieta balanceada e uma rotina de exercícios são essenciais para a saúde física e mental. Então, mesmo que você não tenha muito tempo, tente fazer exercícios regularmente e ter uma alimentação saudável. Além disso, procure dormir o suficiente. Estudos mostram que o sono pode ajudar a remover toxinas do nosso cérebro. O artigo Como o sono pode afetar o estresse, publicado por uma instituição médica dos Estados Unidos, diz que dormir o suficiente pode nos ajudar a ficar menos ansiosos e a conseguir lidar melhor com o estresse. Você também precisa reservar um tempo para se divertir. Uma cuidadora explicou o que ela faz para continuar feliz. Quando o tempo está bom, eu tento sair de casa e pegar um pouco de sol. E pelo menos uma vez por mês, eu tiro um dia para fazer alguma coisa legal com uma amiga. Por que os cuidadores precisam tirar tempo para cuidar da própria saúde? Irmão Mateus? Pois é algo que vai ajudar eles a manterem sua rotina bem puxada, né? É verdade que eles podem chegar bem cansados em casa e não ter aquela disposição de fazer uma boa alimentação e tendem a comer algo que não seja tão bom para a sua saúde, né? Mas como vimos aqui, é muito importante nós nos alimentarmos bem e também fazer exercícios com frequência. Isso tudo faz com que a gente tenha menos estresse. Também é super importante dormir bem. Então, uma boa noite de descanso nos ajuda a lidar bem com o estresse. Isso mesmo. Obrigado, irmão Mateus. Irmão Miguel. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, diz assim: estejam bem atentos para não andarem como tolos, mas como sábios, usando bem o seu tempo do melhor modo possível, porque os dias maus, ou os dias são maus. Ou seja, os dias maus vão vir para todos. Enquanto estiver vivo, vai envelhecendo e vai vir os maus dias. Então, se a pessoa tomar conta, cuidar da saúde, fazer o possível para que mantenha uma boa saúde, esses dias não serão tão maus, não vai ter tantas limitações, vai envelhecer com saúde. Isso vai ajudar tanto a pessoa como se ele cuida de alguém, né? Então, ele vai ter mais energia para poder cuidar e manter a alegria com quem ele cuida. Isso mesmo. Muito bom. Obrigado, irmão. Irmã Elaine? Eclesiastes 8:15 também sugere que é importante tirar tempo para recreação, né? Aqui a irmã comenta que ela, quando o tempo está bom, ela tira, né, um tempo para sair e tomar sol, e também todo mês ela tira um dia para sair com uma amiga, né? Então, se recrear também vai ajudar a pessoa a manter a alegria, né? Então, é importante ela também reservar tempo para isso.
Isso mesmo. Então são vários passos, né, que ajudam a manter a alegria, né? Não pode ficar focado só naquela situação, né? Tem que tirar um tempo, conforme nós vimos, para várias situações para poder realmente conseguir o equilíbrio, né? Conseguir. E também todos nós temos um limite, conforme nós vimos, né? Então, se nós ultrapassarmos esse limite, nós não vamos conseguir ajudar, né? Vamos ao parágrafo 13. Mantenha o senso de humor. Rir faz bem para o corpo e para a mente. Quando você está cuidando de alguém, é muito difícil, talvez até impossível, tudo sair conforme planejado. Mas se você souber rir das situações difíceis que surgem, pode ser que fique mais fácil lidar com elas. E quando você ri junto com a pessoa de quem cuida, vocês acabam ficando mais próximos. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios 17, 22. Provérbios 17, 22, Irmã Maria. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as energias da pessoa. Obrigado, Irmã Maria. Por que rir faz bem? Vamos ver lá na sala B, a Laurinha. O texto mostra que rir faz bem para o corpo e para a mente. E quando a gente ri junto com a pessoa que cuida de você, vocês acabam ficando mais próximos. Isso. Obrigado, Laurinha. Então, o que é comum acontecer quando você está cuidando de alguém e quando que você vai, talvez aqui, aplicar essa sugestão? Irmã Cíntia? É que quando a gente está cuidando de alguém é muito difícil, às vezes até impossível as coisas saírem como a gente planeja, né? Então, se a gente ri de algumas situações difíceis que possam surgir, pode ser que fique mais fácil lidar com essas situações. Isso, exatamente. Não vai dar tudo certo, né? Por mais que você se esforce, vai acontecer imprevistos, né? Vai dar coisa errada, né? Então, e às vezes, em vez de ficar se lamentando, é melhor rir, né? Melhor. Essa é a sugestão. Então, rir também junto com a pessoa vai talvez deixar a situação mais leve, né? Vamos ao parágrafo 14. Converse com um amigo de confiança. Mesmo se esforçando bastante para continuar alegre, de vez em quando você vai se sentir sobrecarregado. Nessas horas, algo que pode ajudar é contar para um bom amigo como você está se sentindo. Um amigo que não vai julgar você, nem reagir de forma exagerada. Um ouvido atento e palavras de incentivo talvez sejam exatamente o que você precisa para manter sua alegria. Por que conversar com um amigo vai ajudar você? Irmão Gabriel? Porque, às vezes, aquilo que nós precisamos ouvir são essas palavras bondosas de um amigo, né? E o parágrafo mostra que é importante escolher um amigo que nós sabemos que não vai nos julgar e nem fazer pouco caso daquilo que nós vamos dizer. Então, desabafar e ouvir os conselhos, né, as palavras bondosas dele, pode ser justamente o que estamos precisando naquele momento. Isso, obrigado. Muito bom. Irmão Lucas? Interessante que é isso mesmo que Provérbios diz, né? Que diz, mas a boa palavra alegra o coração. E essa boa palavra, quando compartilhamos nossos sentimentos com amigos verdadeiros, com certeza elas vão surgir. O encorajamento, o fato também de estarmos ali tomando uma refeição ou um café com uma pessoa, isso vai fazer a diferença. Isso vai diminuir a ansiedade da pessoa. Isso, muito bom. Irmã Natália?
O texto de Provérbios 17:17 fala que o verdadeiro amigo ama em todos os momentos e se torna um irmão em tempos de aflição. Então, às vezes, precisamos de um amigo que vai estar conosco nesses momentos de aflição, né? Para ouvir tudo aquilo que está sobrecarregando a pessoa, né? E é desses amigos que nós precisamos. Precisamos de um amigo de confiança, que às vezes só vai precisar ficar sentado ali ouvindo a pessoa que está com tanta coisa guardada, né? O amigo só vai precisar ficar sentado ali, simplesmente ouvindo e entendendo todo aquele desabafo da pessoa. Exatamente. Obrigado. É isso que precisa, né? Irmão Geraldo? Eu me lembro que quando nós cuidávamos do nosso pai, né? Eu e minha família, realmente não foi fácil, né? Ele tinha Alzheimer. E tudo que foi falado aqui realmente aconteceu, né? A gente ficava, às vezes, se culpando. A gente ficava muito triste, porque não era o nosso pai mais, né? O cérebro dele estava se definhando, ele falava coisas que não era normal que ele falasse, né? Então, isso foi muito difícil, muito triste. Mas, falando sobre amigo, eu me lembro que uma vez passou um superintendente de circuito, visitando a gente, e ele viu a nossa situação, né? Então, ele meio que carregou a gente no colo, né? Ele estava sempre conversando comigo, sempre conversando com a Elaine, conversando com os nossos familiares, né? Sempre procurando dar apoio. Eu me lembro até que ele me convidou, né, para fazer uma parte na Assembleia, para contar a situação. Foi muito difícil, inclusive, mas ele, até quando ele foi embora, né, quando ele teve que ir para outro circuito, ele me chamou e falou palavras assim muito boas, palavras assim bem encorajadoras, né? Então, realmente, como diz o texto aí, né? O amigo realmente é aquele que está sempre perto de você. E pode ser uma pessoa que às vezes você nem conhece tão bem, né? Que foi o caso dele, né? Obrigado, irmão Geraldo. Obrigado por compartilhar conosco também sua experiência. Realmente, quando nós temos esse apoio, fica mais fácil, né? Levar essa nossa carga, né? Bem. Vamos ao próximo parágrafo, parágrafo 15. Imagine como vai ser a vida de vocês no paraíso. Tente lembrar que você não vai ter que cuidar de alguém doente para sempre e que Jeová nunca quis que os humanos tivessem que fazer esse tipo de trabalho. A verdadeira vida ainda está por vir. Algo que pode aumentar sua alegria é conversar com seu parente ou amigo que está doente sobre o que vocês farão no paraíso. Uma irmã chamada Heather diz: eu sempre falo para as pessoas de quem eu cuido que em breve nós vamos fazer muitas coisas juntas, como costurar, correr e andar de bicicleta. Vamos fazer pão e cozinhar para nossos amigos e parentes que serão ressuscitados. Daí oramos juntas, agradecendo a Jeová pela esperança que temos. O que mais pode contribuir para a sua alegria? Irmão Siqueira? Esse assunto que estamos abordando é um assunto interessante, né? Os cuidadores realmente sofrem muito, bastante, ficam preocupados, ficam às vezes até perdem a alegria. Então, o incentivo aqui é manter a alegria. Porque cuidar de alguém doente, e às vezes com dor, não é muito fácil, não. Mas o que pode fortalecer, o que pode ajudar não só o doente, não só a pessoa que está sendo cuidada e como cuidador, é pensar, conversar com a pessoa, analisar com a pessoa e mostrar que a verdadeira vida ainda está por vir. E falar coisas como do paraíso, fazer coisas juntas, fazer um bolo, fazer um jardim, cuidar dos animais. Então, se focar isso, vai ser de ajuda não só para a pessoa que está sendo cuidada, como para o cuidador. Isso mesmo. Obrigado. Irmã Simone? E sempre lembrarmos também para a pessoa que a gente está cuidando que isso não vai durar para sempre.
que em breve tudo isso terá um fim e que realmente a gente vai poder viver a verdadeira vida. E eu cuido de uma irmã e ela fala assim que quando vinha o novo mundo, ela quer morar do meu lado, porque ela diz que ela vai retribuir tudo que eu faço por ela. Bonito, né? Obrigado, irmã. Irmão Miguel? É interessante que o estudo mostra, né, que o cuidador ele sofre bastante, por isso ele precisa manter o equilíbrio emocional, físico e assim por diante. Mas esse parágrafo para nós também mostra que para a pessoa que está doente também não é fácil. Imagina uma pessoa está dependendo de outro, né? Por isso que o diálogo entre o cuidador e ele mostrar o que eles poderão fazer no paraíso, que isso é temporário, isso ajuda também a pessoa doente a enfrentar a situação com mais paciência e também desfocar a mente do problema dele e focar num novo mundo, nas bênçãos que virão. Porque talvez o cuidador sofre, mas se a pessoa, principalmente se for jovem ainda, e estiver passando por problema de doença, é muito difícil. Para todo mundo, quer jovem ou idoso, né? Então isso também vai ajudar o doente em si a ter uma qualidade de vida melhor. Isso. Obrigado, irmão Miguel. O que outros podem fazer para ajudar? Parágrafo 16. Ajude os cuidadores a ter um tempo livre. Os irmãos da congregação podem se oferecer para ajudar aqueles que cuidam de uma pessoa idosa ou doente. Assim, os cuidadores vão poder descansar um pouco ou ter tempo para fazer outras coisas que precisam. Alguns publicadores criam uma programação para definir quem vai dar essa ajuda a cada semana. Natália, uma irmã que cuida do marido que tem deficiência física, diz: 1 ou 2 vezes por semana, o irmão da nossa congregação vem aqui em casa visitar meu marido. Eles pregam, conversam e até assistem filmes juntos. Meu marido gosta muito dessas ocasiões e eu aproveito esse tempo para descansar um pouco ou fazer coisas que eu gosto, como sair para dar uma caminhada. Dependendo da situação, você pode até se oferecer para ficar com a pessoa idosa ou doente durante a noite. Assim, o cuidador talvez consiga ter uma boa noite de sono. Como podemos ajudar alguém da nossa congregação que cuida de uma pessoa idosa ou doente? E aí nós temos uma imagem também, né, que você pode usar, que você pode meditar nela. Irmão José Roberto? Então, uma das coisas que pode fazer é se oferecer, né? Oferecer ajuda para aquela pessoa que cuide de alguém doente, né? Porque os cuidadores vão poder descansar um pouco e ter um tempo para fazer as coisas que eles precisam, ou alguma coisa que ele gosta. Então, vai dar um alívio para aquela pessoa que cuida, né? A gente vê bem nessa imagem aí, né? Quando estava preparando o estudo, a gente ficou pensando na pessoa ali que cuida, na irmã que cuida, está dando tchau ali, né? Então foi um alívio para ela, né? Aquelas irmãs se oferecer para ficar ali um pouco com aquela pessoa que ela cuidava, né? Assim nós também podemos se oferecer para dar um descanso àquela pessoa que cuida, né? Isso, obrigado. Bem, irmã Lécia? Isso aconteceu quando a minha sogra, aos 94 anos, caiu e quebrou o fêmur. Foi feita pelos irmãos da congregação uma programação para definir quem ficaria com ela no hospital, em que horário, quem dormiria com ela. E foi graças a essa ajuda que nós conseguimos sobreviver. Isso, bom, muito bom. Irmã Fátima? Algumas congregações também fazem arranjos definidos, né? Como o caso da Isidébora, aqui, da nossa congregação. Então, tem os arranjos bem definidos para cuidar dela e para dar folga para aquelas que cuidam dela também. Eu achei interessante o caso dessa irmã, que ela diz que 1 ou 2 vezes por semana vai um irmão lá para ficar com o marido dela. Eles pregam, eles assiste filme, né? E com isso ela pode também descansar, fazer caminhada que ela gosta. Então é muito importante se
se alguém precisa de ajuda e nós podemos ajudar, nós podemos se colocar à disposição, sim. Isso mesmo. Isso vai ser muito bom, né? Bem, vamos ao parágrafo 17. Ajude os cuidadores durante as reuniões. Os cuidadores talvez não consigam prestar tanta atenção às reuniões, assembleias e congressos porque estão ocupados cuidando daqueles que amam. Os irmãos da congregação podem ajudá-los, se oferecendo para sentar do lado da pessoa idosa ou doente durante toda a reunião ou parte dela. Se essa pessoa não consegue sair de casa, os irmãos podem se oferecer para ir até a casa dela e se conectar à reunião pela internet. Dessa forma, o cuidador vai conseguir assistir à reunião presencialmente. Como podemos ajudar os cuidadores durante as reuniões? A irmã Kaline? Os irmãos da congregação podem ajudá-los oferecendo a sentar do lado da pessoa idosa ou doente durante toda a reunião ou parte dela. E isso pode ajudar os cuidadores a prestarem mais atenção na reunião. Obrigado, Laurinha. Obrigado pelo seu comentário. Irmã Rosana? Gálatas 6:2 diz que devemos continuar a levar os fardos uns dos outros. Isso faz parte da nossa obrigação cristã. Então, por vezes, às vezes é necessário até mesmo gravar as reuniões, assembleias, e ir nas clínicas, levar para os irmãos que estão em clínicas, porque quando estão na casa é mais fácil, mas aí às vezes envolve muita atenção, né, dos anciãos, também dos irmãos, e lembrar do exemplo de Jesus. Ele não só disse que tinha que amar o próximo, mas ele ensinou na prática. Ele tocava nos doentes, ele reanimava os doentes. Então, é nossa obrigação também. E queremos fazer da melhor maneira possível, né? Ajudar a todos na congregação. Vamos ao parágrafo 18. Elogie os cuidadores e ore por eles. Os anciãos devem tirar tempo regularmente para pastorear os cuidadores. Na verdade, todos na congregação devem elogiar e sempre dizer o quanto valorizam aqueles que cuidam de alguém idoso ou doente. Também podemos pedir a Jeová que continue fortalecendo os cuidadores e os ajudando a manter a alegria. O que mais podemos fazer para ajudar os cuidadores? Uma Benfica? Bom, quem cuida de alguém, ele divide sua vida. E essa atitude, ela demonstra um amor agape, ou seja, um amor altruísta. É digno de elogios a pessoa que faz isso. Aqui em nossa congregação, nós temos irmãos que cuidam dos pais idosos, e parabéns para esses irmãos e irmãs que demonstram ali uma forma amorosa, né, de cuidar dos pais. Temos também irmãs que cuidam de irmãs, como mencionado pela irmã Simone. E temos irmãs que cuidam de uma irmã idosa e acamada. Parabéns para essas irmãs pelo bom trabalho que estão fazendo. Que nós possamos sempre fazer isso, elogiar esses irmãos, elogiar essas irmãs que doam de si de uma forma amorosa para cuidar dos que necessitam. Isso, obrigado. Irmão Gustavo? Jeová pede aos anciãos que tirem tempo regularmente para pastorear esses irmãos que cuidam de pessoas idosas, pessoas deficientes. E também não queremos nos esquecer de orar por esses irmãos, elogiá-los e orar a Jeová para que dê forças, para que os ajude, para que os encoraje. E também queremos agradecer pelo que eles fazem em prol desses irmãos em nossas orações. Obrigado, irmão Gustavo. Vamos ao parágrafo 19. Em breve, Jeová vai enxugar todas as nossas lágrimas e não haverá mais tristeza. A morte e as doenças deixarão de existir. Os mancos saltarão como cervos.
As consequências ruins da velhice e a dor de cuidar de alguém doente estarão entre as coisas anteriores que não serão lembradas. E enquanto aguardamos o cumprimento das promessas maravilhosas, podemos ter certeza de que Jeová não vai nos abandonar. Se continuarmos confiando na força que vem de Jeová, Ele vai nos ajudar a perseverar plenamente com paciência e alegria. Agradecemos a leitura do irmão Paulo Henrique. Obrigado, em nome da congregação. Nos ajudou muito aqui no bom entendimento da matéria. Que esperança temos para o futuro? Irmão João Davi? Uma dessas maiores esperanças que nós temos está registrado lá em Apocalipse, capítulo 3 e 4, né? Ali a promessa de Deus que em breve Ele enxugará todas as lágrimas, as nossas lágrimas, e não haverá mais tristeza, até a morte deixarão de existir. Então, com certeza, isso é muito, essa esperança que nós temos é uma grande alegria para o futuro, né? E dessa forma nós devemos permanecer firme, fazendo a nossa parte, fazendo o nosso melhor para agradar a Jeová, que possivelmente estaremos lá. Isso mesmo. Essa esperança é a nossa âncora, né? Bem. Vamos então às perguntas de recapitulação. Como responderia? O que poderia afetar a alegria dos cuidadores? Irmã Aparecida? Então, a alegria dos cuidadores pode ser afetada pelo cansaço físico, emocional, falta de descanso, sentimento de culpa, sensação de perda, isolamento e falta de reconhecimento pelo que fazem. Bem, obrigado, irmã Aparecida. O que os cuidadores podem fazer para continuar alegres? Irmã Célia? Então, sendo modesto, tendo discernimento, reservar um tempo para fortalecer a amizade com Jeová, tirar um tempo para cuidar da própria saúde, manter o senso de humor, conversar com um amigo de confiança e se imaginar num paraíso. Muito bem, obrigado, irmã Célia. O que você pode fazer para ajudar irmãos da sua congregação que são cuidadores? Irmão Renan? Então, nós podemos ajudar os cuidadores a ter um tempo livre, que talvez seja escasso para eles. Talvez por ficar um tempo com aqueles com quem eles cuidam, né? Também podemos ajudar eles durante as reuniões, talvez por ficar ali com a pessoa que precisa de assistência, a fim de que ele possa, então, prestar mais atenção à reunião. E, por último, mas não menos importante, podemos elogiar esses irmãos e orar por eles, a fim de que eles possam continuar prestando esse excelente serviço, cuidando das pessoas que precisam mais. Ainda, irmão Siqueira? O parágrafo cita o caso de uma irmã que ela menciona que alguém vai lá, visita, né? Ela cuida do marido. Vai lá na casa dela, pregam junto, assistem filmes juntos. E ela fala que o marido gosta tanto disso, isso. E ela, muito mais ainda, porque aí ela tem a oportunidade de dar o tempo de descansar e até de sair, dar uma voltinha, coisa que ela não consegue fazer. Isso mesmo. Isso é muito amoroso, né? Então, nós vimos aqui muitas sugestões práticas, né, que podemos aplicar em nós, se somos cuidadores, e também aplicar para aqueles que são cuidadores, né, para ajudar esses irmãos, né, fortalecer, encorajar, consolar eles, né? Esse é um trabalho bem desgastante, né, ser um cuidador. Dá muito desgaste, dá muito trabalho, dá muito
cansa muito, né? Então esses irmãos precisam de encorajamento, precisam de força, precisam de ajuda, precisam de apoio, talvez de elogios, né, como nós vimos aqui hoje. Então são situações que cada um de nós pode contribuir, né? Podemos elogiar, podemos orar por esses irmãos, podemos visitar esses irmãos, né? Então são sugestões que esse artigo nos deu, que nós queremos a partir de agora aplicar, né, ainda mais, para que possamos realmente mostrar nosso amor por nossos irmãos em nossa congregação, né? Fazendo isso, nós estaremos com certeza ajudando nossos irmãos e, acima de tudo, alegrando o coração de Jeová, né? Assim nós chegamos ao final, irmãos, do nosso estudo de hoje. Agradecemos pela participação de todos os irmãos. E agora, para encerrar a nossa reunião, nós queremos convidar aqueles que puderem a ficarem em pé, para juntos entoarmos um cântico de louvor a Jeová. O cântico é o número 155. Nossa alegria eterna, baseada no Salmo 16:11. Vamos cantar todos juntos? E após o cântico, nós convidamos nosso irmão Tiago Tagliaferro para nos representar aqui em oração.